A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, que tem por tema principal um chamado à adoração e um alerta. O texto áureo se encontra ali no Salmo 95, no versículo 6, que diz assim: Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. A verdade aplicada diz assim: a adoração, ela envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. E os objetivos da nossa lição serão mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, entender o que é adoração verdadeira e alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. O nosso texto de referência está ali no Salmo 95. Eu vou começar aqui lendo o versículo 1, 2 e 3. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebrando-o com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. E agora o versículo 8, 9 e 10. Não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Bom, nós vamos agora para a introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição será saber que o Salmo 95 e também o Salmo 81 são convocações ao povo de Deus para a adoração. Trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertar para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. Nosso ponto de partida será: Deus é o único digno de adoração. Porque, irmãos, já que nós estamos falando em adoração, é preciso saber para quem se dirige essa nossa adoração, para quem nós estamos dirigindo a nossa adoração. E aqui o nosso ponto de partida será esse, que Deus, ele é o único digno da nossa adoração. Primeiro tópico aqui será um convite à adoração. O Salmo 95, ele é um convite à adoração e, ao mesmo tempo, um alerta em relação ao ceticismo, ou seja, a falta de crença, de dúvidas, qualquer atitude de questionamento com relação a algum conhecimento. Isso é ceticismo. E esse ceticismo atinge diversos servos do Senhor na sua caminhada cristã. Esse convite, irmãos, nós podemos perceber que no primeiro versículo que nós lemos, ele usa a expressão vinde. Vinde, cantemos ao Senhor. E no textuário que nós lemos também, ali no versículo 6, diz: venham. Isso é um convite, é um chamamento. E outra coisa, a partir desse convite à adoração, vinde e cantemos. Nós encontramos inicialmente, esse salmo, ele está chamando o povo para cantar ao Senhor. Esse convite, ele vai ressaltar dois pontos importantes nesse ato de louvar ao Senhor. A primeira coisa é que louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria, ela vai representar o nosso contentamento em servir ao Senhor. Isso é, louvar a Ele com prazer, porque Ele é o nosso Deus. Quando nós fazemos algo com tristeza, mostra o nosso descontentamento, algo que nós não estamos satisfeitos com aquilo. Então, quando Ele diz para louvar ao Senhor com júbilo, com alegria, para demonstrar a nossa satisfação, a nossa alegria em servir a esse Deus. E o segundo ponto é que
o louvor ele deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. E esse foi o nosso ponto de partida. O único que merece toda a nossa adoração e também o nosso louvor é Deus. Então, a grande reflexão aqui a ser feita nesse segundo ponto seria quais são os propósitos nos enunciados das letras desses louvores? Será que eles vão ressaltar a soberania e a graça de Deus? Será que eles estão fortalecendo o relacionamento entre Deus e o homem? Será que esse louvor ele consiste realmente em uma adoração para Deus? Então é necessário refletir, meditar naquilo em que estamos falando, naquilo que nós estamos pronunciando. Ele está acima de todos os deuses. Ali no versículo 3 em diante, o salmista ele vai indicar as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira delas consiste nesse fato de que ele é o grande rei, ele está acima de todos os deuses. Porque quando nós lemos ali o Velho Testamento, os primeiros livros, nós podemos perceber que a Bíblia ela vai relatar que outros povos, eles adoravam vários deuses. Eles tinham vários deuses e vários sacrifícios para cada um desses deuses. E, consequentemente, é claro, o povo de Israel, ele convivia com essas nações politeístas, ou seja, que adoravam vários deuses. E nessa convivência, em diversas circunstâncias, o povo ele construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Então, no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus, existia idolatria, existia pessoas que construíam altares para outros deuses. E um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra essa idolatria em Israel. Porque mesmo aquele povo sendo escolhido por Deus, eles inclinavam-se à idolatria e por isso eles foram punidos várias vezes. O apóstolo João, ele nos ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo, ele também nos exorta: fugir da idolatria. A gente se engana quando a gente pensa que a idolatria ela está estritamente ligada apenas às imagens. Não é só isso que é idolatria. Tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, é preciso tomar cuidado, é preciso se afastar disso. Outra expressão que o salmista ele usa assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra, ou seja, nas mãos de Deus. Então, nas mãos de Deus estão as profundezas da terra. Essa é outra razão para adorar ao Senhor, que consiste no fato de que nas mãos dele estão as profundezas da terra, ou seja, ele é o dono de tudo, ele criou a terra, ele criou o céu, tudo está sob a sua mão. A Bíblia, em Gênesis, ela afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a terra ela surge pelo poder da palavra de Deus. Ele cria todo o cenário para que o homem possa viver e delega-lhe a ele a tarefa de cuidar, de zelar, de tirar sustento a partir dela. E assim, o salmista ele está convidando, ele está convocando o povo para louvar a quem? O Criador, aquele que tudo criou. Porque embora ele sendo dono de tudo, ele compartilhou com o homem os seus benefícios. E por essa razão é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor. Então, irmãos, até aqui nós aprendemos que, nesse tópico 1, nós aprendemos que o Salmo 95 ele é um convite à adoração e é também um alerta em relação ao ceticismo, à falta de crença que atinge diversas pessoas durante a sua caminhada. E no tópico 2 nós vamos entender o que é adoração.
já que nós estamos falando sobre adoração, nós vamos entender o que ela significa. O salmista ele faz o segundo convite: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Então, nesse versículo, há um convite para 3 atos. Adoremos, ou seja, o ato de adorar, prostremo-nos, ou seja, o ato de prostrar, e ajoelhemos, o ato de ajoelhar. E agora nós vamos para o conceito de adoração. O que significa adoração? Qual é o conceito de adoração? O conceito de adoração, por muitas vezes, ele é confundido com a ideia de apenas apresentar alguns cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai muito, muito além do que um simples participar de um culto ou de apenas um louvor. Então, a adoração ela vai muito além disso. A adoração ela consiste em prestar uma reverência, de humilhar-se diante de Deus, de reconhecer a sua soberania, de observar os seus preceitos, de observar os seus feitos, tudo aquilo que ele fez e continua fazendo pelo seu povo. É a rendição da nossa vontade a de Deus. E é o que nós já falamos em outras lições. Essa rendição da nossa vontade a de Deus é abdicar aquilo que nós queremos ou achamos que é certo e seguir os padrões de Deus. O ato de adoração ele sempre fez parte da vida do povo de Deus e ele pode acontecer de diversas formas. E aqui na nossa revista tem-se o destaque para 2 tipos de adoração. O primeiro dele é a adoração doméstica, que é a mais antiga forma de adoração. Antes de Israel se tornar uma nação, a família de Abraão, de Isaac e de Jacó adorava a Deus. E nessa forma de adoração eram realizados sacrifícios. Quando nós lemos ali os primeiros livros da Bíblia, nós podemos identificar esses sacrifícios feitos por esses servos de Deus. E os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus, e por meio dessas instruções eram relembradas, rememorados os grandes feitos de Deus. E o segundo tipo de adoração é a adoração feita em público, que refere-se às diversas festas que tinham por objetivo relembrar os feitos de Deus. Dentre essas festas nós podemos aqui destacar a Páscoa, a festa do Tabernáculo e o Pentecostes. E hoje, irmãos, se nós formos trazer essas adorações para o nosso contexto, nós temos aqui a adoração doméstica, que é uma adoração que nós fazemos na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, através de adoração, através de louvores, através do ensino da palavra de Deus, da instrução. E nós temos a adoração pública, que é aquela adoração que é quando nós vamos à igreja, quando nós prestamos a nossa adoração publicamente, ali nos cultos. E outra coisa que nós vamos aprender aqui nesse tópico 2 é a forma da adoração. Quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, que está ali, essa passagem ela se encontra em João, no capítulo 4. Quando Jesus ele conversa com essa mulher samaritana, ele estabelece a forma como se deve adorar. Quando ela apresenta a questão quanto ao lugar onde se deveria adorar, ela demonstra essa preocupação em saber os procedimentos, o lugar adequado. E tanto os judeus quanto os samaritanos, eles estavam preocupados com esses aspectos externos da adoração, ou seja, com esses rituais, com os procedimentos, com os locais onde aconteciam. E Jesus ele esclarece que a adoração ela deve ser em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração ela deve ser feita na sua substância, na sua verdade. Existe um simbolismo muito grande, uma preocupação exacerbada com o procedimento, mas
o Senhor ele está preocupado com o conteúdo, com a verdade que nós colocamos nessa adoração. Essa adoração que apenas ela vai cumprir esses procedimentos, esses métodos ritualísticos, ela não espelha os atributos de Deus, ela é uma falsa adoração. A verdadeira adoração é aquela que se preocupa com a verdade. E atitudes para uma verdadeira adoração. Quais são as atitudes para uma verdadeira adoração? A primeira coisa é ter uma vida de oração. Como nós falamos ali na adoração doméstica, né? É orar ao Senhor diariamente. Então, é ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo, ele ensina que nós devemos orar em todo o tempo. E por intermédio da oração é que nós vamos cultivar o nosso relacionamento com Deus, é que nós vamos manter esse relacionamento. Segunda coisa é meditar na palavra de Deus. E esse termo meditar está em refletir, está em parar para pensar naquilo que nós estamos lendo. É meditar na palavra de Deus com fé, com interesse, conscientes de que a gente depende do Espírito Santo, que nós dependemos da instrução da palavra de Deus. E para que a gente possa conhecer esses propósitos, é necessário entender e examinar as Escrituras e examinar a nós mesmos, as nossas condutas, se elas estão de acordo com a vontade de Deus. E a terceira coisa é santificar-se, uma coisa difícil, porque, como já foi dito tantas vezes, para que a gente possa se santificar, nós precisamos desapegar de tudo aquilo que não contribui para o nosso aperfeiçoamento, tudo aquilo que não convém às pessoas que estão em Cristo, que tudo aquilo que vai nos atrapalhar a viver para a glória de Deus. Então, nesse segundo tópico, nós aprendemos que para entender o que é adoração, é preciso ter atitudes que contribuam para que seja realizada, para que seja feita uma verdadeira adoração. Terceiro e último tópico, é preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus ele deve manter atenção às admoestações, ou seja, às advertências e aos alertas de Deus ao seu povo, e procurar aprender para não incorrer nos erros do passado. E para que isso aconteça, é preciso que nós, primeiramente, ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 ele vai alertar para o dever de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus. Não é apenas o ato de ouvir aquilo que foi dito, aquilo que foi lido. O salmista ele está falando, quando ele fala em ouvir, ele está falando em obediência, em observar os estatutos do Senhor e seguir a sua vontade. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e atendem a sua determinação e seguem aquilo que ele está dizendo. Então a voz de Deus, ela precisa ser ouvida todos os dias. Deus ele repreendeu severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência. Então a obediência ela deve ser praticada diariamente. Aqui chega a dizer que nós aprendemos a obedecer obedecendo. Não existe outra maneira. Jesus ele ensina aos seus discípulos o caminho da obediência e ele nos conduz a uma reflexão, onde ele diz que há muitos que dizem amar a Cristo e não obedecem a sua palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência. Está aqui a importância da obediência a Deus, porque é por meio dela que revela-se o amor por Deus. Os discípulos de Jesus, eles não se distinguiam das demais pessoas por serem apenas adeptos de uma religião, por seguirem procedimentos, mas eles se distinguem dos demais porque eles tinham um estilo de vida que refletia o amor, que refletia a justiça do reino de Deus.
Portanto, nos ensina que a palavra de Deus, a igreja, ela não pode limitar-se a apenas proclamar uma mensagem, mas ela deve fazer os discípulos aprenderem a obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias de sua vida, em todas, ou seja, abrangendo a todas as áreas da nossa vida, tanto no privado como no público, tanto no pessoal como no social, tanto no espiritual como no material. Outra coisa, irmãos, é não endurecer o coração. Então, para estar atento à palavra de Deus, nós não podemos endurecer o coração. O Salmo, ele alerta o povo de Deus a não endurecer o coração como em Meribá e como no dia da tentação do deserto. Está ali no versículo 8. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A expressão endurecer, ela consiste em resistir a ouvir a voz de Deus. Resistir em ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Resistência em acreditar nas promessas de Deus, e tantas vezes nós vimos que o povo de Israel ele fez isso, porque no deserto aquele povo ele duvidou das promessas que Deus havia feito, então eles endureceram o coração e começaram a resistir a ouvir a voz de Deus, a lembrar de suas promessas. O coração endurecido ele é comparado a uma terra rochosa, uma terra dura, onde a semente ela não pode ser plantada e, consequentemente, não vai haver uma produção de frutos. E a nossa terra, o nosso coração, ele precisa estar preparado para receber a palavra de Deus e assim poder produzir frutos. Portanto, nós precisamos refletir o caráter de Cristo, refletir tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, todos os seus feitos grandiosos. E nós aprendemos com a parábola do semeador a manter o nosso coração como uma terra onde possa ser plantada a semente da palavra de Deus para que ela dê frutos. E a última coisa que nós vamos observar é a relação com o Salmo 81, que nós já falamos, né? Essa relação do Salmo 81 com o Salmo 95 inicia com a adoração, um cântico festivo, mas também um alerta ao povo, que nós já falamos disso. Um alerta quanto ao caminho da obediência que eles devem seguir. Fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. E é relevante também a repetição quanto a ouvir a voz de Deus. Então, é uma importante lição para os nossos dias, que é louvar e lembrar dos feitos do Senhor e manter o interesse, manter a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Porque neste salmo, como em outros textos também, ouvir envolve obedecer. E aqui, irmãos, no Salmo 81, ele já inicia, no versículo 1, ele inicia falando: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó. E ali, no versículo 7, ele vai dizer: na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Versículo 8: ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Então aqui a ideia de escutar, de ouvir, está ligada à obediência. Por isso nós podemos relacionar esses dois salmos intrinsecamente. Os dois se relacionam em vários aspectos. Então, a partir desse tópico 3, nós aprendemos que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. E isso significa não endurecer o nosso coração e ouvir a voz de Deus, obedecer. E a partir, irmãos, de tudo o que nós aprendemos hoje,
nós concluímos que os salmos, eles não são apenas hinos de adoração, mas também são instruções, são advertências, são alertas para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus, de cultivar uma vida de confiança, de obediência ao Senhor, mantendo uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Então essa foi a nossa lição de número 9, irmãos. Espero que nós juntos possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E a paz do Senhor, fiquem todos com Deus.